Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo Mediúnico. Como nós dissemos no vídeo anterior, a doutrina espírita é a doutrina do bom senso, da lógica. E essa compreensão ela deve existir na mente de todo estudante da mediunidade, principalmente do médium, para que ele não seja enganado pelos espíritos e nem por outros fraudadores que buscam enganar a credulidade humana. O Espiritismo ele nos conduz à fé raciocinada. O que seria isso, a fé raciocinada? Eu acredito nos espíritos, na manifestação dos espíritos, na ação deles sobre a vida, porque eu sei e vou buscar a sintonia com espíritos elevados. Isso é fé raciocinada. Para se entender o Espiritismo, é necessário um certo esforço, pois é uma filosofia com consequências morais. O Espiritismo é uma ciência nova, é uma doutrina pura, porque ela não é uma evolução do pensamento humano. A origem do Espiritismo é o mundo espiritual. Foram os espíritos que revelaram o Espiritismo e a mediunidade. Então, a doutrina pura é uma ciência nova. Por isso é que nós precisamos de tempo para estudarmos o Espiritismo. Temos que ter esse tempo, porque assim as respostas que nós queremos para as nossas indagações nós vamos encontrar, mas somente através do estudo. Muitas pessoas elas desanimam exatamente porque querem respostas rápidas para os seus problemas, mas é o conhecimento espírita que vai nos ajudar a solucionar as dificuldades que nós enfrentamos. O Espiritismo ele veio para espiritualizar o fenômeno mediúnico e nos trazer o bom senso daquilo que é fraude, daquilo que é fenômeno mediúnico fora do Espiritismo e do que é fenômeno mediúnico no Espiritismo. O fenômeno mediúnico no Espiritismo ele é preconizado pela orientação dos espíritos e não pela opinião de um ou de outro. Algumas pessoas vão ao centro espírita não para estudar, mas para resolver os seus problemas. Tem um vídeo da Terezinha Oliveira, Reuniões Mediúnica, aula 20, Pretos Velhos, Índios e Caboclos. Eu gostaria muito que vocês assistissem a esse vídeo. Ela fala desse vídeo sobre os pretos velhos, sobre a linguagem, sobre algumas pessoas que acham que vão para o centro espírita só para ouvir o preto velho, porque ele vai estar passando mensagens, ele vai estar solucionando seus problemas. Mas o que a gente acabou de falar? Que nós precisamos estudar a doutrina espírita para a gente poder aprender a nos conhecer melhor, para nós podermos encontrar as respostas que às vezes está na nossa frente, está dentro de nós, mas nós queremos ouvir a resposta de um preto velho, de um caboclo, de um índio. E aí a Terezinha, ela nos questiona, será que nós estamos fazendo os pretos velhos, essas entidades, como nossos serviçais? Eles são nossos serviçais? Eles têm que ficar respondendo os nossos problemas, solucionando? E nós, o que nós fazemos? Nós temos que fazer alguma coisa, não é? Nós não temos que estudar, nós não temos que buscar o conhecimento? E aí ela fala sobre esse vídeo, os pretos velhos, ela fala como foi que eles chegaram aqui, sobre a linguagem deles. Será que ele fala mesmo desse jeito, o preto velho? É essa a real linguagem dele? Mesifi, Sonsê, será que é mesmo?
E aí ela nos questiona sobre isso. A Terezinha, ela nos fala que foi feito um estudo por Silvio Ourique Fragosa. Ele fez ele fez um artigo e publicou numa revista internacional. Ele fez uma pesquisa sobre a linguagem dos pretos velhos nos centros espíritas. E aí ela nos leva a um questionamento. Nós pensamos geralmente na África como um lugar só, um país só, mas não é. São muitas nações, são muitas tribos diferentes. Inclusive, quando eles vieram para o Brasil, escravos, às vezes os negociantes, os traficantes de escravos, misturavam todo esse povo junto, sem saber que eles falavam línguas diferentes. Achavam que eles falavam a mesma língua por causa da cor, e não é. Então, um não podia entender o outro. Idiomas, práticas religiosas diferentes. A África, ela é um continente, mas dentro dela há muitos povos, muitas nações, mesmo de africanos. E é por isso que, estudando essa fala, eles viram que não corresponde à fala dos africanos. Misifi, Sucê e por aí vai. Eles aportuguesaram, né? E acham que é uma língua que é falada pelos pretos velhos. Mas, gente, será que é essa língua falada pelos pretos velhos? Nós temos que ir atrás, nós temos que pesquisar. E aí ela fez essa pesquisa e nos traz nesse áudio dela, nessa aula 20 de reuniões mediúnicas, que eu gostaria que depois vocês dessem uma olhadinha. Então, o que é aquilo que eles falam? Esse mesclado, esse misturado com português, o que é isso? O estudo feito sobre essas falas nos centros espíritas, intitulados Pretos Velhos, chama-se algaravia, quer dizer, uma confusão de vozes, mas não tem significado ou ligação com aqueles dialetos que os africanos falavam. A Terezinha Oliveira, ela ainda nos pergunta se seria verdadeira essa aparência com que eles se apresentam. É verdadeira? Esses espíritos, na verdade, eles não têm mais o corpo físico. Portanto, o espírito, ele não precisa conservar características que foram do corpo biológico. Nós, em cada encarnação, assumimos uma forma corpórea. Segundo o grupo especial para onde nós fomos chamados, o país, o ambiente. Então, gente, na verdade, nós todos somos iguais, porque nós somos filhos de Deus. Nós vimos a aparência, e agora a linguagem costuma ser uma fala. Essa fala de Misifi, será que era essa linguagem que eles falavam? A linguagem deles costuma ser uma fala arrevezada, ou seja, diferente do comum. Muitas vezes parece que alguém aprendeu e copia, porque isso acontece com muitos médiuns que recebem espíritos ditos de pretos velhos. Mas qual é a linguagem dos espíritos? Como é que os espíritos se comunicam? É pelo pensamento. O espírito, ele não articula palavras, ele pensa. Olha a telepatia, gente, estudada pela parapsicologia e comprovada que está nos dias de hoje, até hoje, né?
revelando uma coisa que antigamente já se sabia. O pensamento, ele se transmite à distância. A gente capta o pensamento e a gente sabe o que é. Depois veste com palavras. O pensamento é uma linguagem dos espíritos. Então, por que será que eles falam dessa maneira revezada? Seria mais fácil se emitisse o pensamento e o médium dissesse com suas palavras a sua linguagem comum a que estamos acostumados, não é? Nós não estamos evoluindo? Os espíritos desencarnados também evoluem. E o espírito? Será que só conhece esse modo de falar? Será que em vidas anteriores eles já não falaram outros idiomas? Em cada encarnação, conforme o povo em que estamos, nós aprendemos um idioma. Então, por que eles só têm esse modo de se expressar? Não teria outra linguagem? Daí conclui-se que espíritos, para se comunicarem nas nossas reuniões mediunicamente, não precisariam usar uma linguagem estranha aos médiuns e aos participantes da reunião. Mas será que eles só falam assim? Será que é para comprovar a sua identidade? Um estudo feito pelo Silvio Eustáquio, né? Silvio Eustáquio Fragosa, como eu já disse anteriormente, foi feito. Eles ficaram curiosos. E aí, o que vocês acham? Se vocês quiserem depois compartilhar os seus pensamentos, o que vocês pensam, mandem uma mensagem aqui para mim. E nós vamos estar discutindo. Vamos voltar depois neste assunto. Um bom final de semana para vocês. E até o próximo vídeo.